muito tempo a gente não sabia o que era uma missão, né, de verdade. Depois que a gente conseguiu concluir qual que era a nossa missão e a visão do nosso negócio, a gente conseguiu entender o que a gente levava para os nossos clientes. Então, hoje a gente tem como base que a nossa missão ela é o encantamento, né? É levar a felicidade para o cliente, tanto na alegria ou na tristeza. A gente que é dono de bar, a gente sabe que a gente está lidando com muitas emoções ali, né? E o cliente, quando ele tá, eu brinco que o cliente, quando tá fudido, ele vai pro bar beber. Quando ele tá feliz, ele vai pro bar comemorar. Então, a gente está sempre em contato com as emoções dele. Então, a gente colocou que a nossa missão é levar esse encantamento. Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Seja bem-vindo a mais um capítulo aqui então do nosso podcast. E hoje eu tenho uma super convidada. Na verdade, a mulherada está dominando aqui o Donos de Restaurantes Cast. A minha convidada de hoje é a Claudinha. Eu estou em Manaus, estou gravando hoje de Manaus, mas a minha convidada vem de Belo Horizonte. Oi, Claudinha, seja bem-vinda ao nosso podcast. Oi, galera. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Já acompanho o Marani há muito tempo, fazer parte do portal e estar ali no grupo de mentorados dele é algo que me deixa muito feliz e participar do podcast dele ainda mais. Então, muito agradecida pelo convite, viu? Eu estou muito feliz de você estar aqui. A galera que está escutando esse podcast, se preparem. A Claudinha é um avião. Vocês vão entender por que eu convidei a Claudinha para estar aqui hoje. Ela faz parte do DDR Master, que é o meu grupo de elite, porque ela é da elite do meu grupo e dos bares do Brasil todo. Claudinha, explica um pouquinho do que você faz para a galera saber aí quem é você, né? Pessoal, eu sou a Claudinha Fusarca, né? Sou fundadora e proprietária do Meu Bar. A gente tem hoje aqui em BH 4 unidades do Meu Bar. Crescemos na pandemia, né? Enquanto uns choravam, a gente vendia lenço, eu brinco. E estamos aí agora indo para a nossa 5ª operação, né? Onde a gente está aí na ideia de criar um grupo empresarial de bares, né? Essa 5ª operação não vai se chamar Meu Bar, vai se chamar Seu Pai. A gente brinca que vai ser o pai de todas as casas. E a gente está aí nessa pegada aí. Numa crescente muito grande, né? Entendendo um pouco mais do negócio. Eu brinco lá atrás, quando eu entrei para o portal a primeira vez, né? Que foi na época da pandemia, naquele desespero de como fazer. Nunca imaginei e esperava que a gente chegaria em tão pouco tempo do tamanho que nós somos hoje. Hoje a gente tem aí 120 funcionários de carteira assinada. Uau! Com uma expectativa agora com essa nova casa da gente chegar a 185 funcionários. Então, a nossa operação tem crescido de uma forma muito acelerada, bem grande. E é isso. Claudinha, é difícil de sentar no meu bar, né? Para a galera entender aqui mais, sempre quando eu faço um evento online, eu faço de um estúdio que fica muito próximo ao meu bar. E sempre quando acaba esse evento, que geralmente são 3 ou 4 dias, um dos dias eu sempre reservo para ir ao meu bar, que eu adoro. E a unidade que a gente escolhe para ir é aquela que fica quase na orla da Lagoa da Pampulha. E sempre é um ambiente disputadíssimo. Qual é a mágica? O que vocês têm feito no meu bar para que seja um ambiente tão alto astral, tão legal? Rola roda de samba lá, geralmente, quando a gente vai, tem uma música muito legal. E sempre o espaço é muito disputado. O que vocês fazem
para que esse espaço fique sempre cheio de alegria, cheio de pessoas e para que essas pessoas fiquem tão felizes lá? Então, por muito tempo, a gente não sabia o que era uma missão, né, de verdade. Depois que a gente conseguiu concluir qual que era a nossa missão e a visão do nosso negócio, a gente conseguiu entender o que a gente levava para os nossos clientes. Então, hoje a gente tem como base que a nossa missão ela é o encantamento, né? É levar a felicidade para o cliente, tanto na alegria ou na tristeza. A gente que é dono de bar, a gente sabe que a gente está lidando com muitas emoções ali, né? E o cliente, quando ele tá, eu brinco que o cliente, quando tá fudido, ele vai pro bar beber. Quando ele tá feliz, ele vai pro bar comemorar. Então, a gente está sempre em contato com as emoções dele. Então, a gente colocou que a nossa missão é levar esse encantamento. E aí, hoje, a gente tem estruturado uma cultura organizacional um pouco mais forte, né? Onde a gente consiga levar esse nível de consciência para os nossos funcionários, para que eles entendam que não é só pelo dinheiro, não é só pela cerveja, não é só pelos 10% que eles estão ali, mas que eles estão ali para impactar a vida dos nossos clientes, de certa maneira. E aí, sendo assim, a gente tem criado algumas estratégias internamente com o nosso time. A gente decidiu criar do nosso primeiro cliente, que é os nossos funcionários, para que eles consigam replicar. Principalmente para mim hoje, que estou nessa crescente, né? Eu tive que tomar algumas decisões e entender que eu não conseguiria estar em todas as casas ao mesmo tempo. Então, saber delegar de forma correta, né? Saber colocar as pessoas-chave nos lugares-chave, tem sido algo assim pouco não, né? Bastante importante para que a gente consiga levar essa ponta para os nossos clientes, sabe? Então, aqui hoje no meu bar, o que a gente tem feito, né? A gente tem trazido essa autorresponsabilidade para a ponta, né, para os nossos funcionários, seja ele gerente, seja ele garçom, seja ele cozinha auxiliar. A gente envolve todo o time. Hoje, todos os nossos funcionários são muito cientes dos valores que a gente fatura, né? A gente entende que essa transparência deles saberem, né, o que de fato acontece dentro da loja é importante para que eles consigam atingir esse nível de consciência das responsabilidades que eles têm. Então, a gente tem criado, e com essa falta de mão de obra, o que eu tenho feito? Eu decidi eu mesmo treinar o meu time. Então, eu me capacitei, né? Fui em busca de conhecimento, porque como que eu quero que um gerente faça alguma coisa que ele não sabe, ou que eu não soube passar para ele de forma correta? Então, hoje a gente trouxe essa cultura de treinamento dentro da empresa. A gente tem feito também algumas ações com os funcionários, a gente tem algumas pontos aqui que a gente acha importante, que é a questão da fidelização, a questão do cliente nos avaliar, né? E aí, consequentemente, quando a gente cria estratégia em cima desses dois pontos, a gente tem o resultado final, que é a venda. Então, hoje, a gente tem lá o Fidelize, né? Que tem sido uma ferramenta muito ótima. Eu ouvi do Fidelize lá no portal e achei sensacional essa questão de dar um cashback para o cliente, do cliente se sentir importante, né, da gente ter esse filtro de quem é o cliente que frequenta mais. Então, a gente teve agora recentemente nossa festa de funcionário, a gente chamou alguns clientes que a gente conseguiu identificar através do Fidelize, que eram clientes mais assíduos, né? Isso fez com que o cliente se sentisse importante e outros clientes começassem a pedir, né, as pontuações do Fidelize. Então, a gente tem trabalhado mais desse marketing do Fidelize aí, dessa questão da fidelização. Essa ferramenta Fidelize é uma ferramenta que eu acho ela muito interessante para ela ter esse filtro lá dentro dela, a gente conseguir filtrar os clientes que não vão na casa, né, por mais de um mês, 2 meses, e ter esse contato e a facilidade que aquele Fidelize entrega, da gente estar mandando uma mensagem automática via WhatsApp, oferecendo um show para que ele volte, né, falando que a gente está com saudade, tem sido algo que tem ajudado muito a gente aqui a manter o nosso faturamento, sabe? Claudinha, eu estou impressionado com o quanto nós começamos esse bate-papo com os 2 pés na porta. Existem alguns capítulos que a gente acaba abordando um assunto para as pessoas que estão mais no início, para pessoas que estão num estágio ali de ramp-up da operação, mas eu estou adorando a pegada que você trouxe aqui. Por isso eu falei que nunca vou ter script aqui,
Quem manda no podcast é o convidado. E você, o que eu percebo, né? A gente tem ali quase 10 minutos de podcast e o que eu percebo é a sua maturidade como empresária. Você começou falando, e eu quero pegar esse gancho, não posso perder isso de jeito nenhum, da cultura organizacional. Isso ainda é um assunto que, para quem já é grande no mercado, é um assunto que acaba se tornando um assunto mais comum. Mas as pessoas demoram demais no segmento de bares e restaurantes, mesmo para quem já fatura 500 mil, 700 mil, 1 milhão de reais por mês, o que já coloca esses empresários super aptos para estarem junto com a gente dentro do DDR, mas eu ainda não vejo, e cada vez mais a gente precisa plantar isso na cabeça das pessoas, que cultura organizacional faz uma diferença muito grande. E aí você trouxe missão, visão e valores. Eu preciso começar alinhando primeiro a visão do empresário, que é a minha visão, e depois trazendo isso para os meus colaboradores, para que eles possam multiplicar. Me conta qual é a importância disso para vocês e como é que vocês fazem isso hoje? Então, isso foi uma virada de chave para a gente, né? Desde o ano passado, foi quando a gente entendeu o tamanho que a gente estava, né? Eu, principalmente, eu era muito operacional, muito, muito, muito mesmo. Ficava muito ali na ponta, né? E aí, o que aconteceu comigo, Mariane? Quando eu me vi com 4 casas, eu comecei a ficar doida, né? Falei, gente, como que eu vou conseguir tocar 4 casas? Porque foram coisas que foram acontecendo naturalmente, né? Então, não era a nossa expectativa ter 4 casas, né? Como eu falei, só voltar um pouquinho na minha história. Nossa Claro. primeira unidade, a gente abriu em 2018, eu era bancária, né? O Paulinho mexia com festas e eventos, eu ajudava ele. Em 2018, quando a gente abriu, Eu não sabia que você era bancária e eu estou anotando um monte de coisa que eu estou aprendendo muito com você aqui. eu era bancária, nunca foi a minha intenção ter bar, era um sonho do Paulinho, eu só incentivei e apoiei, fui ajudando ele financeiramente. Então eu tinha dupla jornada, né? Eu era bar de noite, mas eu amava trabalhar no banco também, a mesma coisa. Então não me incomodava fazer os dois. E aí, em 2019, fizemos um ano de bar e tal. Foi muito legal saber que a ideia que a gente. E a gente sempre foi muito botequeiro, né? Então, dentro ali do meu bar, tem muita coisa que a gente vem trazendo de experiências que a gente viveu em outros lugares. Em 2019, a gente fez ali um ano. 2020 foi quando a gente estava achando que iria alavancar, me vem a pandemia. E aí foi uma autorresponsabilidade muito grande, mas também um momento de oportunidades. Na pandemia, BH inteira ficou fechada. E aí eu sempre fui muito marqueteira, né? Eu amo marketing. Então, mesmo fechada, a gente nunca deixava a peteca cair, estava sempre ali instigando as pessoas que a gente estava em reforma, que quando voltasse ia voltar ainda mais bombado, não sei o quê. Uau, que Assim, né? As legal. pessoas, elas querem a sua derrota, né? Mas você não pode entregar isso para o seu inimigo. Então, a gente estava sempre ali, eu sempre acreditei muito nessa questão de energia, né? Tá sempre prosperando energias positivas, isso é algo que já é da minha essência. Então, eu não quis abaixar a cabeça, eu estava sempre ali acreditando que as coisas iriam melhorar. E aí, essa segunda unidade nossa, ela veio, né, de uma oportunidade que eu falo que tudo é plano de Deus mesmo. 2 meses depois da pandemia fechar, aqui fechou em fevereiro, ficou fevereiro, março, em abril eu fui almoçar numa cidade vizinha, que chama Lagoa Santa, que é onde ainda funcionava, né, os bares e restaurantes. E aí eu postei, nossa, gente, imagina o meu bar com uma vista dessa, sonho de criança e tal. Fui fazendo esse estiga, né, nas pessoas de não deixar a marca cair ali, que estava tudo acontecendo, que poderia vir coisas novas depois da pandemia. E aí Deus agiu na nossa vida, né? Surgiu a oportunidade de um investidor querendo investir na marca, ele tinha um ponto. O ponto, inclusive, lá hoje foi o lugar onde eu almocei, do lado do ponto. Né? Fiz nos Que stories que eu legal. fiz pela nossa, imagina o meu bar com uma vista dessa. A palavra tem poder, hein, Claudinha? Hoje o nosso bar, eu até arrepio em falar disso, né? Do tanto que a energia, né, da conspiração, ela realmente é favorável quando você torna ela favorável. E aí surgiu essa oportunidade de um sócio investidor
querer investir na marca, queria comprar. Na época eu era muito imatura, meu negócio ele era feito numa folha de pão, né? Despesa, receita, tudo bagunçado, que entrava e pagava a conta de casa, não tinha nada, eu não sabia nem fazer uma DRE, Marana, nessa época. Não sabia nem fazer uma DRE, eu era bancária e tudo, mas a área de banca não é essa pegada. Uhum. E com a sociedade, eu me vi meio na obrigação de aprender coisas que estava mexendo com o dinheiro das pessoas, né? Na sociedade, eu não quis vender o nome porque eu não tinha o que vender para a pessoa, eu ia vender só uma placa, só um nome. E aí eu lembro que na época esse investidor queria me pagar um salário de 15 mil para me poder tocar e ter o nome lá, eu não quis aceitar, eu fiquei com medo, eu não tinha nada do negócio. E aí, por fim, ele investiu na marca e a gente entrou com o nome, ele entrou com o dinheiro. Eu consegui pegar todos os meus funcionários da outra unidade e levar para lá, então o negócio já começou a rodar com pessoas que já sabiam como é que funcionava, mudou mesmo o ambiente, né? Então, dali, eu me vi na obrigação de me profissionalizar. Poxa, eu preciso entender todos os detalhes do meu negócio, né? Porque agora eu estou lidando com dinheiro de outra pessoa, né? Então, eu precisava apresentar números, né? E eu lembro que no primeiro mês foi muito bagunçado, né? Ainda muito aquela coisa muito imatura, e teve alguns furos que eu não sabia justificar para o sócio investidor. Eu falei, mas deu isso aqui, não deu a rentabilidade que a gente imaginava, mas eu não sabia o porquê. Né? Foi quando eu fui mais a fundo mesmo, foi quando eu entrei no portal, né? Procurei lá cursos de restaurante, curso de bar, e me aparece Marcelo Marani lá para poder me dar uma luz, né? E o portal fez toda a diferença para mim naquele momento, porque eu realmente não tinha nada, né? Eu não tinha processo, não tinha nada. Então, o portal naquela época já tinha muita coisa enriquecedora, né? Já tinha lá alguns formulários, né? Algumas coisas, alguns cursinhos lá que eu pude fazer. As 10 ferramentas do marketing para restaurante, eu fiz aquele curso, né? Uau, tem quanto tempo isso? Restaurante Isso sem é limites, eu fiz também. Restaurante sem limites, eu fiz. Então, assim, foram coisas que foram ativando esse lado meu de dona de bar, entendendo as dores do negócio, querendo ir a fundo, querendo entender. Sempre fui muito curiosa, né? E aí, sempre trazendo, né, essa coisa do meu bar e tal, da marca, a gente conseguiu levar a BH inteira e regional para Lagoa Santa. Lagoa Santa queria me expulsar de lá. Né? Eu tive reunião com o prefeito, vice-prefeito, porque na época de pandemia a cidade ficava lotada. E a nossa frente do nosso bar ficava lotada. Lotada, lotada, lotada. A gente trouxe também um movimento dos outros bares ficavam assim, né? Eles não sabiam se era bom me ter lá ou se era ruim, né? Porque o movimento ia para todo mundo, mas ao mesmo tempo a fiscalização não ficava o tempo todo em cima da gente. E aí, dali em diante, veio a oportunidade de abrir no Mineirão e veio a oportunidade de abrir no Sion. O Mineirão e o Sion foram um desafio muito grande para mim, porque eu abri o Mineirão em maio de 2021 e aí no mesmo mês veio a oportunidade de abrir no Sion e eu tive só 2 meses para abrir no Sion. Então, essas 2 operações abrindo em tempo assim, recorde, se você for olhar, foi algo que me ensinou muito e me fez entender a importância de ter processos, sabe? Hoje a gente não tem ainda 100% dos nossos processos da forma que eu gostaria, mas hoje a gente já consegue ter, hoje eu já consigo ter uma noção das coisas lá de forma mais estratégica, né? As coisas acontecem de uma forma melhor. Que tudo é uma construção também, né, Claudinha? Os processos não vão aparecer da noite para o dia. Nesse tempo que você está implantando essas operações, está desenvolvendo essas operações, está aumentando o faturamento, melhorando a rentabilidade. Quando tudo isso acontece, existe um dinamismo que faz com que algumas coisas que você não fazia antes, você passe a fazer agora. Essa padronização que você está buscando faz com que você ainda não tenha condições de escrever todos os processos, mas isso é uma construção. Eu costumo dizer que quem está procurando mágica não é no portal, não é no DDR, não existe isso. O que existe é uma construção diária, é uma luta diária, é colocar um tijolinho de cada vez, é como se a gente estivesse construindo um grande muro, né? Eu preciso colocar um tijolo, preciso fazer um alicerce, preciso
ir colocando um tijolo em cima do outro de uma forma com que eu consiga fazer de fato uma construção. Não é em um piscar de olhos que você vai ter 4 operações e essas 4 operações vão performar sem a sua presença e performar muito bem. Tudo isso demanda tempo e demanda muito trabalho, mas eu preciso fazer uma pontuação para que as pessoas entendam. Eu digo que o que mudou aqui, a minha realidade para a gente chegar no estágio que a gente está hoje, 3 pilares foram essenciais, né? O conhecimento técnico, não tem jeito de fazer. Poxa, como eu vou cuidar de finanças se eu não entendo o que é uma DRE, o que são os meus custos fixos, os meus custos variáveis? Mas muita gente diz, conhecimento é poder, depende do que você faz com o conhecimento. O segundo pilar para mim, e que talvez tenha sido aí um grande divisor de águas para vocês, é a mentalidade. Muita gente teria recuado da proposta, dito assim, deixa eu ver o que vai acontecer aqui primeiro, eu vou testar essa operação, 2 meses de intervalo é um tempo muito curto. Vocês aceitaram o desafio, foram para cima, e isso vem muito da mentalidade. Eu preciso ter uma mentalidade desenvolvida para entender o seguinte, olha, eu vou colocar todos os meus esforços nessa oportunidade, a gente tem condição, tem competência, e se acontecer alguma coisa inesperada, eu tenho um plano para que eu possa refazer isso aqui, para que isso não impacte nas minhas outras operações. Então, a mentalidade é o segundo pilar, e o terceiro é o network. Eu tenho certeza que nessa conversa que a gente vai ter, você vai me contar várias pessoas ou várias ocasiões que outras pessoas que vocês conheceram conseguiram ajudar vocês de alguma forma para que isso acontecesse. Se bem que você já contou aí que o network fez muita diferença. Tem investidor aí nessa história, tem o portal que vocês encontraram aí nessa história, e tem com certeza muitas outras pessoas que contribuíram. Então, esses 3 pilares eu vejo como não uma coincidência, mas como uma coisa definida em todo empresário que é bem sucedido. Conhecimento técnico, mentalidade e network, né? Não, você falou tudo, né? A gente brinca que aquela frase de você é as 5 pessoas que você mais anda, é muito verdade, né? Essa mudança de mentalidade está muito ligado a isso, né? Então, hoje lá no meu bar, se eu quiser ficar um mês sem ir numa operação, eu fico, Marane. Que incrível. Essa é uma pergunta. Eu já anotei aqui, ó. Essa é a pergunta de R$1 milhão. Essa é a pergunta que todo mundo me faz, Claudinha, que Marane, como eu fico. Assim, eu, inclusive, tenho uma pessoa que entrou para o DDR Master agora, uma pessoa de Balneário Camboriú, e uma das coisas que ele me disse foi isso. Ele falou, Marane, minha operação eu vendi R$900 mil no mês passado. Faturar, a gente fatura bem, a nossa lucratividade está legal, mas eu não consigo sair uma semana do meu restaurante. E eu tenho certeza que você já passou por isso também. Conta um pouquinho de como é que você conseguiu fazer com que fosse possível ficar um mês sem uma operação. Então, essa questão do delegar, né? Eu realmente tinha aquela coisa que só eu sabia fazer bem feito, né? E aí eu coloquei na minha cabeça que as pessoas não sabem fazer porque a gente não ensina. Verdade. Como você quer que a pessoa tenha a sua mentalidade se você não ensina para ela? Então, o que eu fazia por muito tempo? Eu tinha os meus gerentes, mas eles não eram gerentes, né? Eles ficavam na loja, mas tudo tinha que passar por mim. A última palavra era minha, era eu que mandava embora, era eu que contratava, era eu que tratava com o fornecedor. Eles eram só uma sombra, né? Uhum. E aí, dali, eu fui entendendo, e aí foi até uma reunião que eles fizeram comigo. Claudinho, você não deixa a gente operar. E aí você tá ficando estressada, nervosa, mas a gente não sabe o que tem que fazer, você não ensina pra gente. Uhum. Então, por muitas das vezes, o que eu fazia? Eu ia lá, eu pegava e fazia. Eu pedia, não fazia no tempo que eu queria, eu ia lá e fazia. Eu não deixava a pessoa ter a experiência do fazer, né? Ter a experiência do errar. Uhum. E aí eu fui colocando na minha cabeça, você precisa delegar, você precisa confiar nas pessoas. É difícil? É demais. Nessa jornada minha, já me decepcionei com pessoas que estavam muito tempo comigo. Foi muito doloroso, porque eu sou aquela pessoa que abraça todo mundo. Mas são coisas que ensinam a gente, né? Hoje, para mim ficar dentro, um mês fora, o que eu criei? Eu criei alguns processos que eu acho de extrema importância para mim.
né? Um deles é ter essa questão do financeiro muito alinhado. Eu fiz uma consultoria com o Ricardo Rocha, que foi, assim, um divisor de águas para mim nessa parte do financeiro. Né? Então, ali dentro dessa consultoria com o Ricardo, a gente criou alguns indicadores que eram importantes para mim, que eu conseguiria acompanhar eles, independente de onde eu estivesse. Então, em cima disso, hoje, né, ficando um mês fora da operação, se eu abro o meu sistema de financeiro, eu consigo identificar onde que a torneira foi aberta, aonde que aconteceu, né? A culpa foi de quem, né? Qual setor que está envolvido naquela grande perda que a gente teve. Então, aqui hoje a gente tem alguns indicadores que a gente acompanha, né? E um deles, e as metas também, né? A gente também criou algumas metas dentro da operação para os gerentes. Então, hoje a gente tem aqui uma meta de Google. A gente entende que o cliente avaliar a gente no Google é de extrema importância, até porque quando você tá, então a gente criou uma meta aqui. Todo mês eles têm uma certa quantidade que eles precisam entregar de avaliação no Google. O Google hoje, como a gente sabe, é um meio que as pessoas mais usam para poder procurar qualquer endereço. Então, quando se joga bar, né, a gente já tem um posicionamento orgânico dentro do Google por fazer essa ação. Né? O Google mesmo ele já nos autodivulga devido a essa movimentação que nós mesmos criamos, né, intencionalmente dentro da plataforma deles. Então, ali a gente consegue acompanhar um pouco da qualidade do nosso trabalho, até porque quando o funcionário está na ponta e pede uma avaliação, se o cliente não foi bem atendido, ou então se ele está saindo de lá mal atendido, ele vai avaliar negativamente ou ele vai avaliar positivamente. Então, ali a gente consegue ter um controle de como que está o nosso índice, né, de satisfação. Quando a gente aprende a usar o marketing digital, Claudinha, eu sei que as pessoas que estão escutando esse podcast, muita gente ainda acredita no panfleto. E eu sou um crítico ferrenho do panfleto. Não porque ele não dá resultado. O panfleto dá resultado como qualquer ação de marketing. Mas hoje em dia, a gente tem uma tecnologia tão mais apurada, a gente tem formas tão mais inteligentes de divulgar o nosso produto, e você trouxe aqui duas estratégias ou eu posso chamar de estratégias mesmo. A primeira delas é trabalhar forte o Google. Por quê? Porque as pessoas vão procurar. Eu quero ir em um bar hoje, o melhor bar de BH, ou a melhor diversão em bar em BH. A maioria das coisas que ele procurar, ele vai achar o meu bar. Por quê? Porque você faz uma estratégia chamada tráfego pago usando o Google, quando os usuários vão fazer uma busca no Google e ele ranqueia o meu bar melhor. Ao mesmo tempo, em paralelo, você cuida das avaliações. Por quê? Porque o testemunho do seu cliente, o que o seu cliente de fato achou do seu bar faz muita diferença em quem vai escolher um bar para frequentar. Então, quando você cuida dessas avaliações, você tem um foco maior nessas avaliações, com certeza absoluta, você tem uma chance de ter avaliações ainda melhores. Então, acho brilhante essa estratégia, funciona absurdamente bem, e muita gente que ainda defende o panfleto é porque não sabe usar esse tipo de estratégia. E eu vejo que o marketing faz parte do seu DNA, você tem isso muito bem desenvolvido, e eu não sei como você era bancária, e eu digo isso porque o bancário é mais ligado em números, o bancário é mais ligado em uma parte mais analítica, e você tem um Instagram pessoal que é bastante conhecido, bastante visitado, tem mais de 100 mil pessoas que te seguem hoje, Claudinha. Tá, a gente tá com 97, tô quase batendo meu 100 lá. Tá batendo, nós vamos ajudar a bater esses 100 mil hoje, no final. Daqui a pouco você vai falar para mim. Não, já fala de uma vez. Como é que as pessoas te acham lá? É @ Claudinha Fusarca. Claudinha, soletra aí para todo mundo saber. Claudinha Fusarca, em Fuzark. É isso, então. Segue a Claudinha lá para a gente bater esses 100 mil logo aí. Mas me conta como é que é a sua relação com o marketing digital. Então, hoje, o que acontece? Né? Com essa minha busca pelo posicionamento da marca do bar,
as pessoas começaram a me ver como uma grande empresária, né? Uhum. E aí... E né? Eles começaram a ver o que você é de verdade, mas conta. E aí, nas minhas redes sociais, eu tento trazer muito conteúdo desse tipo, sabe? Para ajudar as pessoas, né? É aquilo, quando você entende qual que é a missão do seu negócio e a sua missão pessoal, você começa a ter um horizonte, uma visão melhor da onde você quer chegar. Então, Sim. eu falo que isso é muito importante. Todas as reuniões que eu falo com os meus funcionários, eu falo com eles o seguinte, gente, a minha missão, ela é impactar a vida de pessoas. Uhum. Eu quero estar direcionado a ajudar pessoas. O dinheiro, ele é consequência. E aí eu brinco muito com o Paulinho no seguinte, falei, amor, você já parou para pensar que desde quando a gente abriu o bar até hoje, a gente não sofre pelo que a gente ganha? Se a gente está ganhando 20, se a gente está ganhando 30, se a gente está ganhando 100, para a gente está tudo bem, porque o que é mais gratificante para a gente é o depoimento do nosso cliente e o cliente ligar e falar, não, o bar de vocês é o melhor bar que existe, a comida de vocês tem uma qualidade ótima, não, eu vou lá no meu bar, está sempre cheio, não, eu vou lá no meu bar, a equipe é sensacional, né? Os músicos que tocam hoje na nossa casa, né? Essa semana mesmo eu tive depoimento de um músico falando que, olha, graças a vocês eu comprei o meu som novo, graças a vocês eu consegui 1001 coisas. Então, assim, eu trago para os meus funcionários essa consciência. Vocês entendem que a nossa missão, ela está alinhada ao meu propósito? Então, Que é eles legal isso. que vocês entendam, né? Levar esse encantamento para o cliente, não é só o cliente, é fornecedor, é entre vocês, né? Na vida pessoal de vocês. Hoje em dia, né, Marane, graças a Deus, a gente não tem um turnover muito alto aqui. A gente sabe que esse nosso setor é um setor que a gente tem alguns funcionários que tem, né, uma déficit emocional muito grande, né, devido a algum histórico familiar. É um ramo difícil da gente trabalhar. Muito. Então, o que eu tenho feito muito, que tem me ajudado muito, e que até diminuir a rotatividade dentro da empresa, é abraçar os funcionários da gente, sabe? Eles precisam desse acolhimento. Eles passam a maior parte do tempo deles trabalhando com a gente do que propriamente em casa, né? Verdade. E é isso que eu quero falar agora. Eu sei, Claudinha, eu super. Além de você estar no DDR Master, eu super acompanho as coisas que você faz pelo Instagram. Eu vejo que você tem uma excelente relação com a sua equipe. O pessoal, você falou que não tem muito turnover. Eu trouxe a Maria aqui de Salvador, gravou com a gente, foi inclusive o último podcast e foi muito massa, foi incrível. A Maria disse que ela, em 8 anos, nunca teve um pedido de demissão. E eu fiquei impressionado, porque o negócio da Maria é um negócio grande. E aí você vem e me conta que você também tem um turnover muito baixo. Para quem está do outro lado e não entende o que é esse termo, o turnover é a troca de colaborador, né? Seja por pedido de demissão, ou seja porque a Claudinha demitiu, você precisa fazer uma relação, né, dos funcionários que você troca. Então, o turnover, quando ele é baixo, você tem uma série de benefícios, né? Você tem que gastar menos com fardamento, você tem que gastar menos com treinamento, menos com integração dos colaboradores, você tem uma equipe mais engajada, e o turnover também é positivo em alguns casos, e quando ele é bastante controlado, para que a equipe possa respirar, né? Mas me conta, como é que você consegue ter um turnover mais baixo e como é que é a relação que você tem com a sua equipe? Então, antes eu tinha, como eu falei, né? Eu nem falei minha idade para vocês, né? Eu tenho 29 anos. Uau, então, 29 anos, meu Deus! Quando eu abri o primeiro bar, eu era muito imatura, né? Eu e Paulinho amava farra, né? A gente queria era curtição. Amava ou ama ainda? A gente ama muito farra, mas a gente deu... Mas agora tá mais... Claro, sim, senão não dá, né, Claudio? Chegou. Que parada era antes, a idade chegou. Mas isso também é algo que a gente trouxe uma visão assim, de posicionamento para a gente, sabe? A gente não se posicionava à frente do nosso negócio. Uhum. Então, lá no iniciozinho, eu não conseguia impor. Eu tinha aquela coisa de querer impor respeito nos meus funcionários no grito, né? Eu queria impor respeito com eles em atitudes que não era conivente com a pessoa que dona de um estabelecimento. É isso. O exemplo arrasta mesmo, né, Claudio? E aí, isso é uma coisa que eu falo muito com os meus líderes. A gente lidera pelo exemplo. A gente lidera
100% pelo exemplo. Não adianta você querer gritar, você querer falar, você querer espernear, você querer mostrar o técnico. Tudo que você faz, eu falo muito com a gente, tudo que vocês falam numa reunião com o funcionário, entra no ouvido e sai no outro. Se eles não tiverem o tato com... É verdade, eu concordo 100%. Isso parece clichê, mas se Não. alguém entende isso como clichê, é porque funciona. Eu estava em um bar, Claudinha, na semana passada, e estava tendo uma conversa muito séria com uma pessoa que me pediu ajuda. E o dono desse bar, que é um grande conhecido meu, passou assim no buffet do bar dele. Ele tem um bar que funciona como um restaurante na hora do almoço. No buffet ele passou e tirou uma batatinha frita e comeu na hora. E aí eu apontei para esse meu amigo e falei, tá vendo aquilo ali? Como é que ele consegue corrigir o colaborador dele dizendo, ó, você não pode passar no buffet e pegar uma batatinha, você não pode colocar a mão na boca, você não pode tirar um negócio com a mão daqui do buffet, porque a gente tem problema de higiene, o cliente está vendo o que você está fazendo. Enfim, você tem uma série de problemas que eu não vou me ater a isso, não. Mas eu vou me ater ao que você estava falando, que é dar o exemplo. Se eu faço isso na frente do colaborador, como eu vou dizer, ó, eu que sou dono posso fazer, mas você que é colaborador não pode. Galera, isso é terminantemente proibido. Qualquer ação que você tiver dentro do seu bar, dentro do restaurante, ou na sua vida que é pública, mas que os seus colaboradores sabem das coisas que acontecem, fatalmente eles vão fazer também. E eles vão fazer porque eles estão te vendo, eles estão vendo você fazer, e se você está fazendo, para eles é uma coisa que é normal. Você concorda, Claudinha? A gente... E continua para mim. Eu falo tanto que essa questão do exemplo é tão forte, né? E essa questão de ter uma cultura, ela é tão importante. Antigamente eu era muito briguenta, né? Cliente sair sem pagar, fosse ignorante comigo, eu era tão ignorante quanto ele. Rebatia mesmo, né? E aí a equipe foi criando essa coisa de, o cliente gritou comigo, eu vou gritar com ele também. O cliente fez comigo, eu vou fazer com ele também, porque me viam fazendo. Então, de 2 anos para cá que eu tenho trazido essa correção, eu comecei a perceber, poxa, eles eram exatamente como eu era lá atrás. Galera, tem ouro em pó aí no que a Claudinha está falando, hein? Veja a sua postura, veja quem é você como líder, veja como você trata os seus colaboradores. Sua equipe, ela é exatamente o reflexo das suas atitudes. Isso aí eu te concordo. dou com muita certeza. Passei por isso. E hoje, né, que eu estou trazendo isso, eu começo a ver que realmente a equipe faz aquilo que eu sou. Então eu preciso... E antes de olhar para fora, eu tenho que olhar para dentro, né, Claudinha? Muito assim, para dentro. O meu colaborador é um cara que não chega no horário, mas você contrata, você chega com ele, você chega no horário com ele. O meu colaborador é um cara que não trata mal o meu cliente. Como é que você trata o seu cliente? Então, não necessariamente o que você fizer eles vão fazer, mas o contrário é verdadeiro. O contrário, o que você fizer, certamente eles podem fazer achando que é o certo, né? Exatamente. É a gente que define, né, o que pode e o que não pode. E aí a gente, não é com palavras, as nossas atitudes que fazem com que concretize aquilo que a gente quer pontuar para eles. E aí, essa questão do horário aí, aconteceu até uma situação comigo, eu era muito chata com o horário, com os funcionários, e aí no dia que eu cheguei atrasado numa reunião, aí, chefe, atrasado, hein? Então, assim, eles estão o tempo todo, eles têm a consciência, sabe? Inconscientemente, eles sabem o que é, o que não é, mas eles são um reflexo daquilo que eles veem, não é o que eles ouvem, né? Pode ouvir milhão de coisas. Eles vão sempre aprender muito mais com o contato ali, né, fazendo, do que propriamente dizendo com o que eles ouvem, né, com a técnica. Sem dúvida. Ô, Claudinho, qual é a importância de treinamento e desenvolvimento para você? Porque você contou aqui para a gente que você começou no portal, que você hoje está no DDR Master, você já contratou o Marcos Pires, que é um grande amigo e nosso mentor também, que já fez um treinamento muito legal para a sua equipe no meu bar. A gente já percebe quando chega, né? Só de receber o muito boa noite, eu sou fulano e estou aqui para te atender. É a sua primeira vez na casa,
a gente já sabe que o Max passou por lá. Você também contou que fez um trabalho com o Ricardo. Como é que você Isso. lida com questão de treinamento e desenvolvimento e o que isso te ajudou na sua jornada? Então, hoje, isso para mim é de extrema importância, sabe? Eu acho que os funcionários precisam entender também essa questão do desenvolvimento. Tenho cobrado muito dos meus líderes esse desenvolvimento deles, não só deles, como dos funcionários. Opa, quer crescer? Qual que é o conhecimento que você tem? Vamos sentar aqui, né? Hoje, como a gente tem um time de muitos garçons que são meninos novos e alguns são primeiro emprego, Uhum. eles querem, assim, comecei a vender muito bem, eu já quero virar um gerente, né? Eles têm isso na cabeça. E aí, quando a gente senta e traz para eles a consciência do que eles precisam desenvolver, eles falam, não, agora não é o meu momento. Então, essa questão Isso é muito bom. Isso é muito bom. Olha, eu tenho um garçom que vende muito e quer se transformar em um gerente. Ele ainda não tem consciência. Ele não sabe o que que um gerente precisa saber, o que que o gerente precisa ter desenvolvido. Quando você senta e mostra isso para ele pode escolher se ele quer desenvolver essas habilidades e pode, inclusive, entender se está pronto ou ele pode até desistir dessa ideia de ser gerente e dizer, não, eu sou um bom vendedor, eu quero continuar aqui. E aí você mostra o sentido para ele, né, Claudinho? exatamente, né? Hoje, como eu era muito operacional, hoje eu estou na fase de treinar os meus gerentes, sabe? Falei, gente, eu preciso que vocês busquem esse conhecimento de vocês, porque vocês são os meus pilares, né? Vocês são os meus olhos aí, cada um com a sua loja. Eu preciso que vocês entendam a importância de desenvolver. Vocês não estão desenvolvendo para mim, vocês também não trabalham para mim. Vocês trabalham para vocês. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Eu sempre trago essa responsabilidade para eles, sabe? Se não for no meu bar, vai ser em outro lugar. Mas não deixem de buscar esse conhecimento, de entender qual que é a missão e os valores de vocês, para que vocês não fiquem estagnados só no cargo de gerente. Vocês consigam ser ainda maior, né? Então, o conhecimento para mim, né? Eu não medo nenhum esforço para poder estar aprendendo. Falei que é uma coisa que eu não sabia, que eu não sei ainda, é a parte da cozinha, mas eu já falei que eu quero fazer gastronomia, que eu quero entender Uau. tudo. Uma outra coisa também, essa questão do liderar pelo exemplo. Hoje eu sei fazer todas as áreas do meu restaurante, né? Quando alguém que teve uma situação esses dias que o banheiro entupiu. E aí a menina que é serviços gerais, ela falou assim, Claudinha, eu não consegui desentupir, não adianta, já tentei tudo que eu pudesse fazer. Falei, então pega a luva lá para mim, me dá a luva. Peguei a luva, enfiei a mão no vaso e desentupi o vaso. Então, assim, se eu não tivesse feito, aí eu poderia Isso muda o jogo, Claudinha. No meu restaurante também eu sei fazer absolutamente tudo. E a gente não. Líder, você que está escutando esse podcast, você não precisa fazer tudo. Você não deve fazer tudo. Mas você já imaginou o impacto que você causa na sua equipe quando você tem uma atitude como a que a Claudinha teve? Você já imaginou o número de pessoas que essa faxineira contou? O que a Claudinha fez? Nossa, a chefe eu tava... Isso. Nossa, tem que ver. Chefe é doida demais. Isso. E aí você de fato ganha um respeito muito grande entre os seus colaboradores, que você não é a pessoa que está sentado no ar-condicionado mandando as pessoas, mandando e desmandando o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Que é assim, olha, o que precisa ser feito é isso. Não dá para fazer. Então, peraí, deixa eu te mostrar. Aí você vai lá e faz. Aí não tem argumento, né, Claudinha? Não tem argumento. Então, assim, essa questão também do liderar, por exemplo, aproveitando agora que a gente está falando sobre essa questão dos serviços gerais, serviços gerais é uma área que as pessoas se sentem muito... Algumas pessoas trabalham nos serviços gerais por necessidade, né? Mas você vê na carinha delas que não é uma função que elas gostam muito, né? Lá no bar eu criei agora o vômito encantado. O que acontece? Acontece muito o povo vomitar no banheiro. É verdade. E aí a menina tem que limpar. E aí um dia eu fui tentar limpar, eu não aguentei. Falei, não, eu não aguentei o cheiro. Uhum. Falei, agora todo vômito que tiver aqui no bar, você vai ganhar R$25 por cada vômito que você limpar. Muito vômito encantado isso. que chama. Essa menina, você tem que Porque ver. de fato alguém vai ter que fazer, né?
Eu comecei a rir porque eu achei incrível a forma como você encarou e algumas coisas que são... porque, na verdade, isso aí está entre as tarefas que ela teria que fazer Teria que como fazer. serviços Mas aí eu me gerais. coloquei no lugar dela, falei, meu Deus, eu tentei limpar, eu não aguentei. Eu posso imaginar o que ela passa aqui todos os dias. E aí Que me ficou tão bom humanidade, que que agora ela limpa com o incrível. maior prazer do mundo. É porque agora para ela é bom, né? Se ela já começa a fazer cálculo. É Poxa, trazer. se eu limpar 2 no dia, são R$ 50 a mais. Porque de fato que eu quero que as pessoas que estão do outro lado entendam é assim, galera, alguém vai ter que fazer esse trabalho, como no hospital, quando a gente tem uma pessoa que está doente, ela precisa ser, o enfermeiro tem que dar banho, às vezes é desagradável. A gente tem outras situações que infelizmente, a gente não queria que tivesse uma pessoa ali para fazer, mas é necessário. E na maioria dos lugares. Eu nunca ouvi falar isso, Claudio. Eu achei incrível isso. É Bom de uma forma cantado. de valorizar as pessoas, né? E aí o que elas não queriam fazer, porque claro que a gente fica até constrangido às vezes de fazer, mas é necessário, as pessoas passam a ter uma motivação, acho que a palavra é essa, uma motivação muito maior, porque às vezes uma vez que ela tem que limpar isso, é um dia que ela pôde colocar uma carne melhor na casa dela, ela pôde comprar o leite dos filhos dela, ela pôde fazer uma série de coisas que eventualmente ela não ia conseguir fazer. Vômito encantado, eu adorei isso. A gente colocou lá, porque é aquela coisa que você falou, né? A gente tem que trabalhar o merecimento, né? As pessoas precisam ser reconhecidas pelo trabalho dela. Por mais que era uma obrigação, e aí quando eu fui tentar fazer, eu me choquei por eu não ter conseguido. Falei, meu Deus, ela deve sofrer demais aqui. Eu preciso criar alguma coisa aqui que vá motivar ela, né? Com essa relação que eu via, que ela ia com a carinha até desanimada. E aí foi por isso que eu fui fazer. Falei, não, eu vou lá fazer, vou deixar. Você viu que essa cara? Não, já que eu faço. E aí, quando eu fui pegar, eu falei, não, você merece. Esse dia, Aham. meu filho, não liga mais não, tá? Reclama. Ficou tranquilo, você fez ficar tranquilo, né? Mas isso é gestão, né, Claudinha? Eu quero saber uma coisa, eu sempre pergunto quando as mulheres vêm aqui. Eu sei a dificuldade, eu tenho 2 gerentes que são mulheres. Eu já tive a minha mãe trabalhando como gerente em um dos meus restaurantes e eu sei o quanto é difícil a mulher se impor ali no início dessa jornada. A mulher ser respeitada dentro do negócio dela. Como é que foi isso para você? Então, muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Eu tenho alguns gerentes, inclusive 2 gerentes meus, eles já têm experiência no mercado, então me ver mandando neles e me ver falando coisas com eles que eles já estão engessados a fazer de uma cultura muito antiga, eu vejo que incomoda muito Uhum. eles. Hoje até que eles já conseguem entender que as estratégias são validadas, né? Mas ainda existe uma barreira assim, nossa, assim, uma mulher nova, menina, querendo me ensinar a trabalhar. Isso acontece demais, demais, demais. No início também, alguns clientes, né? Hoje, com a proporção que nós somos, quando eu falo, Claudinha, até 4 bar, indo pro quinto e tal, é uma coisa que assusta também. Ah, não é ela, isso aí é o marido dela que toca tudo, ela Eu deve só imagino. ajudar ele, né? Então, existe esse querer diminuir o mérito, né? De uma Sim. mulher, querer diminuir o mérito da posição que ela tá. Isso acontece demais. Mas isso foi bom acontecer porque eu sei que você tem um projeto pessoal que está prosperando demais, tá? Você está voando aí no mercado porque você criou um projeto. Conta aí pra gente, né? Como é que foi esse empoderamento e como é que você anda empoderando as mulheres através de um trabalho muito legal que você tem feito. Conta É, aí. eu criei aí o Transformando Guerreiras em Rainhas, que é um projeto voltado para o público feminino, né? Para o público feminino. A ideia desse projeto é fazer com que as mulheres não percam a essência de ser rainha, que a gente fica tão ali, né? Naquela coisa de ser guerreira, de querer provar para a sociedade que a gente dá conta, que a gente não precisa de ninguém, que a gente acaba perdendo a essência, né? De uma rainha, de saber dosar a energia masculina, né? Saber se posicionar. A gente acaba se perdendo para a sabedoria, né? A gente não consegue entender que existe um limite que as pessoas estão acostumadas e outras que as pessoas ainda não têm consciência do nível de empoderamento que você tem. Eu falo que empoderamento demais, ele apodrece, né? Ele deixa de ser empoderado e fica podre. Então, com esse projeto, trago essa consciência para as mulheres, sabe?
que é algo que eu vivi, né? Aqui em casa mesmo, às vezes o meu lado masculino de querer fazer tudo, de querer colocar tudo para frente e tal, acabou me prejudicando em alguns momentos, até porque trabalhar junto com o nosso cônjuge é algo muito difícil, a gente É sabe disso. difícil, É saber verdade. separar o que que é trabalho, o que que é casa, qual que é o limite daquilo ali, é algo muito complicado. E aí foi aí, com essa minha transformação pessoal, eu falei, opa, eu tenho certeza que existem Eu outras tenho que mulheres com as levar isso para o mesmas dores. mundo, né? Tem outras mulheres com as mesmas dores que a minha. E quais têm sido os resultados desse trabalho? O que você tem visto, as pessoas que você tem impactado, Claudinha? Então, né, além de impactar muito hoje, até mesmo nos meus bares, né, essa consciência, os meus clientes, os meus funcionários, eles se orgulham de mim, né, E tem que se orgulhar mesmo. eles se orgulham, né, que às vezes chega cliente e fala, eu sou amiga da Claudinha, aí eles brincam assim, você é mesmo ou você é só seguidora? Ah! Eles brincam assim, né, tem certeza que você é amiga dela ou você é só seguidora, né? Então eles ouvem muito isso lá, né? Dentro assim, né? Então eles, nossa, minha chefe é famosa, vocês brincam, né? Minha chefe é famosa e tal. E os relatos das mulheres, né? A gente teve um evento aí presencial, né? Ali no finalzinho de janeiro, e tudo que eu passei para elas, experiências que eu tive, impactou praticamente 90% delas têm os mesmos problemas, viu, Mariane? Essa questão da energia masculina falar mais alto, né? Essa questão de querer buscar esse posicionamento a qualquer custo frente aos homens, é algo que tem apodrecido o empoderamento feminino. Então, as mulheres precisam saber dosar, né? As mulheres perderam o lado feminino delas, né? O lado mulher, o lado rainha, para estar ali sempre guerreando. Então, assim, as mulheres elas já chegam assim agora, já, né? Já chegam já armadas, né? A gente já está armada. Mas é porque a gente viveu uma cultura de busca por esse posicionamento, né? Muitas das vezes é reflexo de uma estabilidade familiar que a gente teve lá atrás. Então, hoje eu consigo ter essa consciência. E por ter essa consciência, é que eu consigo levar o time melhor lá dentro do nosso estabelecimento, eu consigo levar esse autoconhecimento para essas mulheres. E tem sido algo assim, que além de tá entregando o meu propósito, que é realmente lidar com pessoas, né? Tiago Brunetti fala muito isso, né? Que tudo são pessoas, vai ser sempre pessoas, Sem dúvida. né? Quando você nasce, uma pessoa te dá banho. E quando você morre, tem outra pessoa te dando banho, né? Que até para você Verdade. ser enterrado, você tem que tomar um banho para ser enterrado antes. Então, sempre são pessoas. Então, a gente precisa saber lidar com pessoas. Porque sozinho, não existe o sozinho, né? Para a vida inteira, a gente sempre vai precisar de pessoas, né? Se a gente está doente, a gente precisa de um médico, o médico é uma pessoa, né? Se a gente está aí feliz no relacionamento, amando alguém, existe uma pessoa ali que a gente está amando. Então, tudo são pessoas. Então, hoje, qual que é o segredo da Claudinha para lidar com tudo isso? É querer estar em busca sempre de entender pessoas. Uhum. Muito bom, muito forte isso. Algumas pessoas, quando dizem, Marane, eu adoro cozinhar, minha comida é ótima, o meu bar funciona muito bem, as pessoas adoram quando vêm aqui, mas eu tenho um grande problema. Eu não sei lidar com pessoas. E aí a coisa que eu digo é, ou você aprende ou você vende o seu bar. Exatamente. Porque eu concordo com o que você falou, quando a gente negocia com fornecedor é uma pessoa, pode ter uma empresa atrás dele. Mas eu vi até uma frase que você colocou que é muito legal, né? Um CPF fraco não faz um CNPJ forte, é uma verdade do mundo. Se você não gosta de negociar com aquela pessoa ali, dificilmente você vai comprar dela. Então, tudo são pessoas. Meu fornecedor são pessoas, meus clientes são pessoas, as pessoas que estão à minha volta são pessoas e a gente sempre vai lidar com pessoas. Então, a gente tem que ser apaixonado por resolver problemas, a gente tem que se interessar pelas pessoas. Não tem como ter um turnover baixo se eu não me interesso pelas pessoas. Você disse que os seus colaboradores super te admiram como empresária, como pessoa, e isso torna tudo muito mais simples, não mais fácil, mas isso torna o nosso processo mais simples. Então, eu de fato acredito que a gente tem que sim amar as pessoas para que a gente possa construir coisas incríveis. Claudinha, a gente já vai caminhando aqui
para o nosso final. Eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas. Falei demais, né, gente? Falei demais. Foi incrível. Esse foi um podcast, um dos que eu mais gostei. Acho que o nosso papo aqui hoje foi super maduro. Acho que as pessoas entenderam muitas questões que são muito trazidas a mim aqui e foi bastante inspirador. Então, eu quero que você conte aqui agora, para todo mundo que está te escutando, né, qual a mensagem que você deixaria, tanto para as pessoas que estão começando agora, quanto para as pessoas que já estão em um estágio mais avançado, para quem é empresário, para as mulheres que ainda que precisam resgatar o lado rainha delas. Deixa uma mensagem. Então, até postei essa semana no meu perfil que quem começa grande é monstro, né? Que a gente tem que se orgulhar com o que a gente tem hoje, começar com o que a gente tem hoje, né? Verdade. As pessoas às vezes se perdem em querer começar grande. E aí elas se frustram, né? Com o prejuízo que elas têm. E outra coisa, gente, não adianta a gente querer fazer algo pelo dinheiro. O dinheiro ele tem que ser consequência em qualquer estágio da nossa vida, né? Primeiro a gente precisa entender qual que é a missão daquilo que a gente está entregando, para que o dinheiro vire uma consequência. E ter alinhado essa questão da visão, né? Aonde eu quero chegar com aquele empreendimento, qual que é o prazo, né? Fazer esse planejamento pessoal seu, né? De quem o Marani quer ser daqui a 5 anos, né? Como que o Marani quer estar daqui a 5 anos? Ter um propósito, né? Um direcionamento para viver. E as mulheres, né? Que estão aí, né? Meio perdidas ainda, não conseguem entender o motivo, né? De às vezes o relacionamento não está dando certo, às vezes as coisas não estão dando certo. É justamente isso. Nós mulheres precisamos, às vezes, dar um passo para trás e entender que nós somos mulheres, né? A gente precisa saber dosar essa energia masculina. E vocês estão ouvindo de uma pessoa que que tem uma energia aflorada demais masculina, né? Eu sou aquela coisa que quer ir, resolver, fazer e acontecer. Mas às vezes a gente precisa entender que os homens precisam ser homens, né? Então, se a gente não deixa eles serem homens, como que eles vão conseguir, de fato, lidar com a posição deles? E é isso, né? E, mais uma vez, o segredo do sucesso, o segredo da prosperidade é você entender que a sua vida, ela gira em torno de pessoas e vai ser assim pro resto da vida. Desde quando você nascer até quando você morrer. Muito bom, muito bom. Claudinha, como é que as pessoas acham o meu bar? Meu bar, hein, gente? É meu bar com BHR, bem assim, bem forte minha BH aqui. Então é só digitar lá meu bar. Lá, quando você digita meu bar, já me aparece lá também, pra vocês poderem já me achar. Ainda bem, né? Ainda bem. Meu bar com H, tá? BH, então. Meu bar. Como é que as pessoas acham o seu projeto, esse projeto que você faz com as mulheres? É pelo seu pessoal, Claudinha? Na minha bio tem lá o Instagram, mas a gente tem o Instagram da página também, que é Guerreiras e Rainhas, né? Essa transformação. É um evento que realmente tem trazido esse nível de consciência para as mulheres e tem feito eu entregar o meu propósito cada vez mais. Muito bom! Falei então com a Claudinha. Claudinha, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por esse episódio que eu adorei fazer e espero que a gente tenha a oportunidade de gravar um próximo, que ainda tinha um monte de coisa para falar aqui, que eu tenho certeza que a gente vai falar num segundo capítulo. Eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui contando a minha história, né? E espero que ela, de fato, impacte a vida de alguém que consiga tirar algum insight aí dessa nossa conversa aqui hoje. Eu tirei vários, meu caderno tá cheio aqui, ó, tem muita coisa para fazer. Líder, para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau.